recebe cada um aqui, e também gratidão àqueles que nos ouvem à distância pela internet. Mas, falando em internet, antes do recado da prece, um pequeno lembrete. Os mais baluartes da doutrina, os mensageiros de Jesus, têm alertado que a pandemia passou, naquela época, usamos as lives, tudo à distância, mas que é importante retornarmos ao presencial, porque as vibrações de um grupo que emana doando livros é importante no trabalho deles. Então, a sugestão é que a gente saia do comunismo, de ficar só à distância. Para aqueles que estão à distância que nos ouvem e possam frequentar, é um pedido da espiritualidade. Okay? E o primeiro aviso é que os sacos para colocar os presentinhos, coisas da sacolinha de Natal das crianças, estão na recepção. Então, quem tem algum nome pode passar lá e pegar, Eles vão pegar para vocês. Bom, o objetivo desse minuto, o principal objetivo, é o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus. Eu pego o nome do nosso grupo, estudos escritos. É importante, porque Cristo, Ele é o Senhor desta casa. É tudo aqui gira em torno dos ensinamentos de Cristo, do amparo que Cristo nos oferece e de toda a espiritualidade. E é Ele quem nos cura e é dele que vem a nossa salvação, a nossa felicidade futura. Sempre nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então, em todas as nossas reuniões, ressaltaremos a frequência ao tempo, ao centro espírita, a prática do Evangelho no lar. Aqueles que ainda não têm essa prática, quiserem orientação, consulta com um trabalhador da casa, a orientação do início é muito importante. O Evangelho no lar é uma vez por semana, fica em 15, 20 minutinhos, então é importante. E a observação e a prática das condutas cristãs, porque não adianta a gente ser bonzinho, falar bonito, aqui na frente. O importante é o dia a dia, é a caridade, é o esforço da própria transformação, que é a atividade maior do Espírito. Então, esses são os recadinhos da noite. E vamos agora à psicografia. Intitula-se Amor, Confiança e Coragem. Amai a Deus e ao próximo, diz-nos as Sagradas Escrituras. Praticai a caridade, informam-nos os espíritos superiores, mas para nós, pobres estudantes recém-saídos da humanidade, amor e caridade são demasiados complexos e abstratos para serem colocados em prática em nossas vidas, repletas de lutas e materialismo, cheias de paixões, ressentimentos e ignorância. Como amar se sou tão pouco amado? Dizem uns. Como ser caridoso se o mundo é implacável contra todos os homens que praticam o bem? Como amar a Deus se o cenário se apresenta repleto de miséria, desonra e barbaridade, onde quer que os olhos mirem? Grandes e poderosas barreiras são apresentadas pelos nossos nervos. Abismos intransponíveis se apresentam àqueles que preferem a vida passiva e material. A preguiça nos leva a cogitar o custo de se levar a vida reta e o conjunto de medo, ressentimento, preguiça e todos os vícios nos fazem cogitar se realmente Deus existe e se não seria melhor não fazer nada e continuar como está.
Realmente, a vida cristã é repleta de desafios, renúncias e sacrifícios, mas é o único caminho que leva à paz e à plenitude. Não há como ser verdadeiramente feliz sem termos o espírito puro daqueles que buscam a Deus. Abstrações sobre abstrações é o que estas palavras soam aos ouvidos endurecidos do homem ainda parco de espiritualidade. Mas o primeiro passo deve ser dado, pois não há como caminhar e sair do lugar sem a atitude de se buscar algo. E a busca a Deus é a única que realmente tem o dom de transformar o espírito do homem. Fora da caridade não há salvação, proclamam os espíritas. Portanto, se és espírita, praticai o lema: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios, perdão das ofensas, é como Jesus entendia a caridade. Simples, porém difícil, porque realizar tal intento requer disciplina, fé e boa vontade. Assim, caríssimos irmãos, tenha fé em Deus e em Cristo. Tenha disciplina para manter-se firmes frente às tentações e boa vontade para realizar aquilo que for preciso. Irmãos, Deus é bom pastor, bom Pai. Tenham fé nisto, pensem em Deus, pensem em Jesus e tenham coragem. Não se abatam e tenham boa vontade, que assim te ajudas a ti mesmo e o céu assim te ajudará. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. João é o mentor espiritual que trouxe essa mensagem no dia 5 de julho de 2023. E vamos então agora para a nossa prece. Vamos unir nosso pensamento, nossas mentes, no elo de fraternidade, no elo de amor, no elo de busca a Cristo Jesus, busca os seus ensinamentos, as curas que necessitamos que venham através dele, a permissão do Pai. Nessa amigo, ilumina, Senhor, cada um de nós que presente, os que estão à distância, para que juntos possamos ser mais fortes, possamos alicerçar nossa fé, aprender em cada palestra, em cada lição do Evangelho, em cada oportunidade, para sermos melhores cristãos, sermos homens de bem. Que possamos abrir a mente e nossos corações para a luz que vem mais alta, nos conduzindo para o caminho da felicidade. Esteja conosco, benfeitores, abençoa nosso povo pela noite, Alexandre, e a todos nós, para o bom mundo. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos. Mais uma noite de Evangelho. E o tema proposto do bate-papo da noite de hoje é a gente falar sobre as muitas moradas que temos na casa do Pai. Lá em João, capítulo 14, versículo de 1 a 13, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas também. Isso é fato, né? Onde estiver, estejas também. Uma coisa que eu aprendi no Espiritismo foi que Cristo, ele ensinava espíritos. Um grande amigo me falou uma vez, e nunca mais sai da cabeça, né?
Se a gente for olhar os ensinamentos do Cristo com a visão humana, né, com a visão da carne, muitas vezes não faz muito sentido. Às vezes a gente pega o versículo outro do Cristo, com a visão terrena, só a mesma luz. Mas se nós, de uma vez por todas, fora dessas quatro paredes, entendemos que somos espíritos e estamos na carne, a gente vai vendo que os seus ensinamentos eles vão fazendo luz diferente. O mesmo ensinamento faz luz diferente de acordo com o que vamos evoluindo, né? E o Espiritismo nos traz isso, né? O nosso estágio de evolução. O Espiritismo prega muito isso: evolução, evolução, evolução. Evolução dentro de si mesmo, principalmente dentro de si mesmo, né? E dentro de tantas moradas, as várias moradas que Cristo cita, né? É o estágio evolutivo do ser humano. Cada morada serve justamente para o seu estágio evolutivo. Uns mais à frente, outros mais atrás, enfim. Se a gente for parar para pensar, não é um dado correto, tá? Mais ou menos aí nós temos 200 bilhões de galáxias e 100 bilhões de sóis. É planeta pra caramba pra gente achar que a gente está sozinho. Aliás, não que a gente está sozinho, mas pra gente achar que a gente é único, soberano no universo. Não, gente. Não. A gente tem muito que caminhar. A gente tem muito que evoluir. Se a gente for parar para pensar nesse mundo de planetas que tem aí para fora, quem somos nós na fila do pão, vamos colocar assim? Kardec, quando questiona os espíritos, né, no livro dos Espíritos, na questão 55, ele pergunta, ele fala: a gente é único aqui? Só existe esse planeta? A espiritualidade fala: não, muito longe disso. Existem muitos outros planetas. E o ser humano ainda ele não é o único em inteligência, em bondade. Infelizmente há quem pense assim, né? Infelizmente há quem deixa aí o ego, o orgulho falar mais alto, ao ponto de nós nos acharmos únicos e soberanos, não só no mundo, não só nessa morada. A gente se achar único e soberano dirigindo, em casa, no trabalho, enfim. E dentro dessas moradas do Espiritismo é muito didático, né? Dividido em 5 aí. As moradas espirituais e, se tratando de evolução, as moradas morais, né? A gente tem lá os mundos primitivos, que o próprio nome diz, né? Primitivo, de onde a gente começou, cru de tudo. Depois, onde estamos agora, que é o expiações e provas, esse mundo meio maluco, onde há esse desequilíbrio e o mal parece sobressair do bem, muitas vezes porque a gente dá pena isso. Um mundo um pouco acima, qual estamos trabalhando para que a moral desse mundo mude e vire um planeta de regeneração, um pouco melhor, mas com ainda algo a espiar. Temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes, ou divinos, onde o bem reina. Então, se a gente for olhar as moradas, né, que Cristo cita, se a gente for olhar tantos ensinamentos que a espiritualidade nos traz nesse mundaréu de livro que temos, a gente vai ver que uma encarnação nada mais é do que uma estação, né, onde a gente desce para evoluir, mas não fica. A gente desce, evolui, pega as ferramentas necessárias, toma as porradas necessárias para evoluir e voltar para continuar a nossa caminhada, né? Então, a gente sabendo disso, sabendo que somos espíritos, sabemos que tem muitas moradas, sabendo que espiritualmente a gente está na segunda, de baixo para cima, isso é, a gente está mais próximo do início do que da meta. Vamos mesmo continuar com esse discurso de vou deixar para ser melhor na próxima? Quantas e quantas vezes na imprevidência a gente não se pega falando isso? Vou deixar para ser melhor na próxima. Poxa, Cristo nos dá tantas oportunidades de sermos melhores agora.
É que a gente foca tanto na carne, foca tanto em milindres, que essas oportunidades muitas vezes parecem ser uma pedra no sapato. Essas oportunidades parecem ser Deus, eu gosto de mim porque põe isso ou aquilo na minha vida. E a gente esquece do real motivo de estarmos no planeta de expiações e provas e não na Disney. Então o Espiritismo traz luz a isso, as oportunidades de evolução que temos diariamente, né? E o bacana quando a gente fala de reencarnação, dessas vindas e vindas, é que toda reencarnação Deus nos dá a dádiva de nós retornarmos ao nosso estágio primitivo, de nós retornarmos aí bebês, justamente para a gente poder ter inserido em nós alguma coisa de bom, já que se reencarnamos num planeta de expiações e provas, é porque no passado a gente fez caquinha. E se o fizemos, poxa, e temos essa linda oportunidade, por que não aproveitar? Por que não aproveitar as nossas crianças e darmos aí melhores diretrizes intelectual e moral? Eu digo crianças por conta disso, não por conta da gente vir no estado primitivo, porque se pegar a gente já com uma certa idade, pegar a gente mais teimoso, vamos colocar assim, e falar, vem cá, você vai ter que startar a tua vida, você vai ter que ser isso, isso e isso. Vai nem a pau, porque eu não gosto disso. Então se faz necessário nas encarnações, se faz necessário nessas indas e vindas de tantas moradas, a gente vinha aí nesse estágio mais primitivo. Aí a gente fala assim, poxa, então se eu venho no estágio primitivo, eu corro o risco de correr em volta do próprio rabo. Mas Deus, na sua sabedoria, quando nos criou, simples e ignorantes, falou, toma, meu filho, vai evoluir, mas volta aqui. Eu não confio em você ainda. Toma uma centelha divina, que vai ser uma bússola na tua vida. Essa centelha divina chama consciência. Esse pendrive, esse HD que Deus nos deu. O fato que eu falei que ele não confia de uma forma mais irônica, mas Deus, sabendo que a gente se perde muito fácil dentro de nós mesmos, Ele colocou a nossa consciência justamente para, quando vir a puberdade, quando a gente está em mais mocinho, a gente ter esse contato, né, de quem fomos, do que somos, do que aprendemos, onde erramos, esse germe do melhoramento, vamos colocar assim, que Deus nos colocou justamente para nós não estacionarmos no nosso modo mais primitivo. Olha a importância, uma vez dando um bate-papo aqui sobre pais e mães, olha a importância que nós temos, repito, de não terceirizarmos a educação das nossas crianças pela internet, numa televisão. Poxa, há quem pense que a encarnação é uma só, a vida é uma só, é nada. A gente sabe que não. A gente sabe que estar no planeta de expiação e prova, de regeneração, mais que uma encarnação, uma linda oportunidade de transformar os meus instintos em razão, já que eu sei, já que as religiões me ensinam que eu os tenho, já que uma vez em contato com alguma religião do amor eu vejo que os meus instintos falam mais alto muitas vezes, ou por que não começar a educar eles, para que os mesmos virem razão? A gente não pode esquecer que nós estamos sob a lei do progresso. E essa sim, progredir, essa lei que rege toda a condição humana. Faço um convite a todos aqui. De vez em quando, ir lá no Livro dos Espíritos e dar uma sapiada na lei do progresso. Mas com calma, com paciência. Começar a se reconhecer em cada parágrafo. Aí a gente vê que a gente evolui de acordo com que a gente vai entendendo essa lei. Num bate-papo passado, eu fiz a metáfora do barquinho, né? Eu estava falando, se não me engano, de fé. Essa metáfora do barquinho também se aplica a essa lição. É uma metáfora bem boba, bem simplesinha. Mas se a gente for pensar a profundidade que ela tem, a gente vive melhor. A nossa vida é um barco.
O rio simboliza as nossas más tendências e a influência do meio. Eu tenho dois remos: o remo das minhas atitudes e o remo da religiosidade. Se eu remar só com um, o barco vai ficar rodando. Isso é, se eu focar só nas minhas atitudes sem religiosidade, eu não vou evoluir. Se eu focar só na religião e não pôr isso em prática, eu também não vou evoluir. Então, se Deus nos concedeu muitas moradas, justamente para a gente poder equilibrar as nossas atitudes com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade. A gente sabe que a vida nem sempre está tudo bem. A gente sabe que a vida muitas vezes são águas revoltas, corredeiras. E é nesse momento que a gente tem que ter muito discernimento em usar a nossa espiritualidade com as nossas ações. No silêncio, no abraço, no me desculpa, no eu te amo. De repente, toma um café comigo de alguém que a gente nem espera dar aquele choque. Isso é, a gente pode fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença. Porque a gente progride sempre, sempre, sempre. Gente, a vida não para. A vida não para quando a gente está feliz. Muito menos quando a gente está triste. Kardec, quando pergunta para a espiritualidade, fala: poxa, o ser humano ele evolui sempre de uma forma lenta? A espiritualidade fala: sim, de uma forma lenta. Traduzindo, mesmo sem ele querer evoluir, ele ficar parado, ele está evoluindo. Mas a sabedoria divina, de vez em quando, dá um abalo na vida do caboclo para que ele evolua mais rápido. Né? Então, quando a gente fala de moradas espirituais, quando a gente fala de momentos de expiações e provas, quando a gente fala de um planeta difícil como o nosso, como eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui já passaram pelos perrengues, né? É nesse momento que a gente tem a real dimensão de quanto estamos progredindo. Porque quando nós estamos felizes, muitas vezes a gente não pensa nisso. Isso é um fato. E estarmos semana a semana numa religião, né? Seja para bater um papo, seja para dar um abraço fraterno, seja para falar, seja para ouvir, vai nos dando esse norte. Porque eu digo muito isso, né? Que uma igreja, uma casa espírita, um templo, são para pessoas difíceis. São para pessoas bem difíceis. Porque pessoas boas, pessoas elevadas, têm que estar na rua. Tem que estar na rua propagando em forma de ações e palavras, silêncio, que seja o Evangelho. E quem está aqui somos nós que precisamos. A gente precisa de uma vez por todas, né, olhar no espelho e deixar de lado um pouco os nossos interesses pessoais, muitas vezes mesquinhos, e pensar um pouco mais no interesse coletivo. Interesse coletivo. As minhas ações e as minhas opiniões, poxa, vão machucar alguém. Ah, mas eu não estou nem aí. Depois eu vou me julgar um filho de Cristo, um irmão de Cristo, um filho de Deus. Por que não a gente começar a pensar mais, tá? No equilíbrio entre o foco dos interesses materiais e espirituais? Não é vergonha. Não é vergonha, às vezes, numa roda de bate-papo de bons amigos, o assunto ir para um lado e a gente com um jeitinho mandar para outro. Às vezes a gente fica meio meningado, meio com vergonha e segue naquele assunto para não ser desagradável. Mas não é vergonha, não. Se nós formos olhar o mundo com olhos físicos, desanima. Como desanima. Né? Mas se não fosse assim, não seria um mundo de expiações e provas? Se não fosse difícil, eu não poderia me considerar um trabalhador do Cristo, um trabalhador da última hora, mesmo porque eu estou aqui para fazer a diferença. Mesmo porque eu estou aqui para ser um pequeno ponto de luz, que no sol não dá nada, mas se der um blackout eu vou ajudar muita gente, sabe? O Espiritismo é isso. O Espiritismo é um convite
a nós começarmos pouco a pouco mudar os nossos costumes intelectuais e morais. Ah, mas eu já mudei o meu. Será? Existem questões que só o travesseiro sabe. E é nessas que a gente tem que focar. Por mais que sejamos trabalhadores do Cristo assíduos, se Jesus nos chamou ainda e nós estamos aqui encarnados, a gente precisa refletir mais. Aliás, ou continuar refletindo, continuar trabalhando. No livro Caminho, Verdade e Vida, né, psicografado pelo Chico do Espírito Emmanuel, tem a lição 30, o bem e o mal. Eu dei uma resumidinha, que é um pouco extensa, que diz assim: há grande número de pessoas preocupadas com a morte. Muitos de nós não creem na paz nem no amor se não for desse plano, se não forem planos diferentes desse. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Isso é fato. Isso é fato. Quantos e quantos de nós, não vou dizer nós que estamos aqui, mas quantos e quantos não creem que esse mundo pode ser sim um mundo bom? Quantas e quantas vezes na nossa vida nós não desanimamos falando, meu, eu não vejo a hora de sair daqui? Ou a gente, como o espiritismo virou moda, e hoje nós temos aí filmes que relatam a espiritualidade, a gente olha lá filme do nosso lar, filme não sei o que, e a gente fica encantado, fala, cara, eu sou louco para ir para lá. E por que não fazer o nosso lar aqui agora? E por que não fazer do aqui agora algo bom? Aqui e aqui. Ah, eu estou velho para isso. Que espírito lá tem idade? Corpo físico sim. Espírito não. Jesus, quando ele orava a Deus pelos seus discípulos, eu não lembro de ter lido em lugar nenhum Jesus falar assim: Deus, arranca eles daqui, porque são meus escolhidos, então leve embora. Não. Jesus, ele orava para Deus para libertar o mal dos seus discípulos, porque sabia que os seus discípulos, eles iam propagar o nome dele. Então ele não pedia para arrancar desse mundo muito louco, que na época era mais maluco, era mais difícil, né? Mas sim para arrancar mal, porque o mal não é desse mundo, mas sim das criaturas que habitam. E poxa, eram 12 apóstolos que Cristo orava ali para que eles evoluíssem. E quantos apóstolos nós somos agora? Ou o nosso trabalho aqui hoje é diferente dos 12? Não, gente. Tem o mesmo peso, tem a mesma honra. Nós, de fato, pelo menos até onde a gente lembra, a gente não caminhou ao lado do homem fisicamente. Mas se a gente for descer ali na biblioteca, a gente tem um acervo fantástico, fantástico, que traz a morada do Cristo mais próximo de nós. Trabalhadores da última hora. Sim, os somos. E aceitamos o título quando encarnamos. A gente precisa entender que religião não é status. Que não adianta nada. Você é aquele evangélico que vai para a igreja, que tem aquele fervor, que no louvor tal, ou que eu sou aquele católico que tem um papa para frentão, ou um espírito culto que sabe falar bonito, se as nossas ações íntimas de nós com nós mesmos não condiz. Convite a sermos melhores? Vários. Diariamente temos vários. Sabe? Assim como tiveram os trabalhadores da primeira hora, profetas, Cristo, Paulo de Tarso e tantos outros mártires que vieram, que deixaram esse legado para nós. Hoje nós estamos escorados no ombro deles. E assim somos nós, os trabalhadores da última hora, que temos a mesma importância. Não diz dos livros, do grande legado da nossa biblioteca, ferramentas fantásticas, que nós temos justamente para trabalhar o aqui e o agora. As moradas do Cristo, né, essas moradas morais, servem justamente para isso, para a gente poder trabalhar. A gente não sonha ser um trabalhador do nosso lar, só que é uma maquete, gente. Se na maquete eu não faço direito, o que vai adiantar para lá?
A hora de servir. Tem hora para servir? Não. Para servir é toda hora. O que diferencia é o despertar de cada um. Eu tive o meu, a Elaine, né? O jeito dele. E o nosso despertar é todos os dias, independente se eu já frequento ou não. O nosso despertar vem nas lições diárias que dói no nosso íntimo, que deixa às vezes a gente meio perdido. E por que se não olhar isso com olhos espirituais e falar, poxa, esse é um despertar de ser um trabalhador do Cristo. De ser mais humano, mais humilde, mais amigo. A linguagem do Espírito não é o pensamento? Por que não focarmos mais o nosso pensamento para o bem, ao invés de dar vazão, de novo, para o que o Datena fala? O mundo está carente dessa reeducação espiritual. Estamos melhor do que já tivemos? Muito, muito. Mas a gente ainda vê que estamos carentes. Há muito, muito, muito o que descobrir quanto às questões do Espírito. E esse planeta é perfeito para isso. Essa morada atual é perfeita para isso. Sabe? Tem tantas propostas educativas que nos elevam, sabe? Quebrou, conserta. Errou, peça desculpa. Deu vontade, diga eu te amo. Não vai cair em pedaço, sabe? Todos nós temos lugar e salvação. Todos nós temos uma linda oportunidade de ser melhor, nem que seja por um abraço, mas a gente tem que parar com essa mania de fulano matou queimado, tem que morrer queimado. Fulano matou queimado? Tudo bem, vamos orar para que numa próxima encarnação ele venha bombeiro. E dentro de um que ele cometeu uma atrocidade, ele possa salvar milhões, que a mente dele possa fazer igual a minha, que um dia se expandiu. Sabe? Há muitas moradas na casa do meu pai. Muitas. Muitas. A gente, às vezes, quando entra no Espiritismo, fica tão preocupado de planeta, de expiações de provas, de umbral, de nosso lar, de morada, e esquece da principal morada do Cristo. Esquece da principal morada que nós estamos construindo, de novo, dependente da idade. Essa construção que é feita por nós dia a dia, enquanto o nosso pensamento está ativo, estamos construindo. Cabe a nós saber o que a gente faz. Saber como nós construímos a verdadeira morada do Cristo aqui, ó. Sabe? Senador no amor, na saúde da doença, na fé ou no ceticismo, sei lá. Cabe a nós. Sabe? TV, rádio, a gente sabe que é legal, mas traz muita coisa ruim, principalmente nos dias de agora, onde a gente liga a TV e vê que o pau está quebrando por aí. Só que eu te convido, se olharmos o mundo com olhos espirituais, tem mais gente dizendo eu te amo e se abraçando do que gente dando tiro, soltando bomba. É nisso que a gente tem que focar, para que nós elevamos o nosso padrão vibratório e os nossos pensamentos, que a linguagem do Espírito possa ajudar quem está distante, quem a gente nem conhece, sabe? A gente tem um ditado que diz assim, né? Você é o que você come. Tá. Comer. O ato de comer é o ato de ingerir. Então eu também sou o que eu penso. Sim. E que tipo de pensamento que eu ando ingerindo? Pode parecer assim uma lição muito fácil, muito lógica. E é. Dentro dessas quatro paredes. Mas e aí? E da porta para fora? E no nosso reduto familiar? No nosso trabalho? Sabe? Querendo ou não, a nossa morada espiritual, a nossa morada íntima, gente, não é da porta para dentro não, é da porta para fora. Nós precisamos, aos poucos, ir levando, carregando tudo isso que eu, o Alê, né, o Maurão, todo mundo, que a gente vem aqui bater papo, que a gente vem trocar informações, é a gente levar daqui para fora. Aliás, a gente levar daqui para dentro, para que dentro possa florescer lá fora.
Então, aqui é a verdadeira morada espiritual. Somos co-criadores da obra do Senhor. E todas as moradas espirituais e morais são construídas por nós. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos eu te amo, pelos nossos me desculpe. Tudo permeia na nossa casa mental. Por isso que eu friso muito, às vezes, a gente questionar mais o nosso travesseiro. A gente tem muito medo, né, da morte. A gente tem muito medo de desencarnar, etc. Porque realmente traz uma má impressão. Mas só traz uma má impressão porque a gente constrói a nossa casa mental na matéria. Agora, se aos poucos nós apegarmos mais ao eu ser, equilibrando o eu ter, porque a gente muito eu tenho, não eu sou. A gente deixa de chegar na espiritualidade machucada e a gente passa a aceitar, não digo aceitar, mas a gente passa a trabalhar melhor a nossa morada espiritual para que ela seja um ponto de apoio para todos que a gente cruzar, encarnados ou não, nesse mundo muito louco que a gente vive. Então, sim, há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Que a gente possa fazer de morada em morada aquele cantinho gostoso. De novo, eu te amo, de um abraço e de novo, vamos tomar um cafezinho? Beijo no coração de todos e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mentalizemos as falanges dos trabalhadores do Mestre. E vamos humildemente pedir a eles, aos trabalhadores desta casa, que levem esta prece, humilde, mas de coração, leve nossas vibrações, onde houver sofrimentos, onde houver lágrimas, onde houver aflições, onde houver desespero. Que essas imensas falanges de Jesus, iluminadas por Ele, pelo seu amor, pelas suas virtudes, socorram a todos os necessitados, que possam encontrar conforto, forças, fé, esperança para superar as dificuldades que ora atravessam, sejam os enfermos, as separações dos lares, filhos desajustados no mundo das drogas, sejam as aflições das guerras, das intempéries, dos cataclismos. Amparais a todos, Senhor, e levamos nosso amor, nossa pequenina doação para contribuir com a paz do nosso próximo e de nós mesmos. Pedimos também pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pela nossa vida, nossa saúde, nossa paz. Nos peçam, Jesus, na luz do vosso mundo, que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai Criador.